Meu nome é Beto. Eu nunca mais entrarei num rio na vida. Eu sou Jonas Biaface, narrador dos relatos de arrepiar. Se inscreva no canal e deixe o like. Agora, apague as luzes, coloque os fones de ouvido e venha ouvir os sussurros do sertão. Primeiro relato. Boa noite, Jonas. Meu nome é Beto. Eu nunca mais entrei num rio, nem em piscina. Só de ouvir barulho de água batendo eu começo a tremer. Porque eu sei o que vive lá embaixo. Eu sei o que levou o André. Tudo começou com a arrogância do pai do André. Ele é um investidor gaúcho, desses que acham que dinheiro compra tudo. Ele comprou uma ilha grande perto de Araguacema, no meio do Araguaia. O plano era construir um resort de luxo, mas para isso ele teve que limpar a área. Expulsou uma comunidade de pescadores que vivia lá há gerações. Derrubou os casebres, ameaçou, usou jagunço. O André me contava isso rindo, dizendo que o pai era visionário. A casa que ele construiu era uma fortaleza de madeira de lei, suspensa em palafitas de 3 metros, bem no meio da ilha. Fomos inaugurar. Eu, o André, meu namorado, e mais 2 casais, Marcos e Júlia, Pedro e Ana. Chegamos na sexta à tarde. O lugar era lindo, mas tinha uma energia pesada. O silêncio da mata não parecia paz, parecia... Espera. Na primeira noite, a gente ignorou tudo. Ligamos o som, bebemos, fizemos uma fogueira na praia de areia branca. A gente se sentia dono do mundo. De madrugada, eu e o André nos afastamos do grupo. Fomos caminhar na beira da água. Levamos uma garrafa de vinho e petiscos, longe da luz da fogueira. A lua cheia refletia no rio espelhado. Foi o momento mais feliz da minha vida. Acabamos dormindo ali mesmo, abraçados, com o barulho suave da marola. Acordamos com o sol quente e gritos vindos do pier. Corremos para lá. O Marcos estava pálido, apontando para a lancha. Ela não estava batida, ela estava afundando. O casco de fibra de vidro tinha buracos enormes, rombos, feitos de baixo para cima. Como se algo com uma força descomunal tivesse socado ou mordido o fundo do barco. "Cadê a Ana?" O Pedro gritou desesperado. A Ana tinha sumido. Procuramos na casa, na praia, nada. Só havia um rastro estranho na areia perto de onde ela foi vista pela última vez. Marcas de mãos palmadas, com dedos longos, que iam em direção à mata, não ao rio. Decidimos entrar na mata para procurar. O André pegou um rifle de caça que o pai deixava na casa. Atravessamos a ilha. O cheiro de lodo e peixe podre ficava mais forte conforme a gente andava. Chegamos na outra extremidade da ilha, num barranco alto que dava para um poço fundo do rio. E lá, vimos o altar. Era uma estrutura feita de pedras de rio, ossos de peixes gigantes e... crânios humanos. Havia oferendas recentes ali, flores, cachaça e tabaco. O André gelou. Ele olhou aquilo e as memórias voltaram. "Os pescadores", ele sussurrou tremendo. Quando meu pai expulsou eles, um velho gritou na cara dele. Disse que eles tinham um acordo, que eles alimentavam os donos do fundo para poderem pescar em paz, e que sem eles ali, a cobrança ia ser alta. Descobrimos ali que as lendas da Iara, do caboclo d'água, não eram contos de fadas. Eram avisos, eram monstros, e agora, sem os pescadores para fazer as oferendas, nós éramos o banquete. Voltamos correndo para casa. A Ana já era. Precisávamos sobreviver até terça-feira, quando o barco de suprimentos viria. Barricamos as portas e janelas. A casa era alta, sobre palafitas. Achamos que estávamos seguros longe do chão. Mas quando a noite caiu, o rio subiu. Não foi enchente. Foi o som. Sons molhados, de coisas saindo da água e rastejando na areia. Centenas delas. O cheiro de podridão invadiu a casa pelas frestas do assoalho. O Pedro olhou por uma fresta na janela e recuou gritando: "Eles estão subindo nas palafitas! Eles escalam!" Eles não batiam na porta. Eles vinham por baixo.
Ouvimos as unhas rasgando a madeira do assoalho da sala. Tábuas foram arrancadas como se fossem papel. E eles entraram. Jonas, eles eram o pesadelo. Humanoides, mas com pele cinza, escamosa e úmida. Tinham guelras no pescoço que pulsavam, olhos pretos sem pálpebras e bocas cheias de dentes finos como agulhas. Os braços eram longos, com membranas entre os dedos. O primeiro foi o Pedro. Uma das criaturas puxou ele pelo tornozelo por um buraco no chão. Ele nem conseguiu gritar. Foi puxado para baixo, para a escuridão da lama sob a casa. Ouvimos os ossos dele estalando lá embaixo. A Júlia e o Marcos tentaram correr para o quarto, mas as criaturas quebraram as janelas. Eram muitas. Elas não mordiam para matar na hora. Elas agarravam. Elas queriam levar a gente vivo. O André atirou. Matou um, estourando a cabeça dele. Sangue preto voou, mas outro pulou nas costas dele. "Beto, corre! Sobe!" O André gritou, lutando com o monstro. Eu subi no forro da casa, me espremendo entre a caixa d'água e o telhado. De lá de cima, eu vi. Vi meu namorado ser dominado por 3 daquelas coisas. Elas não o rasgaram, elas o imobilizaram. Uma delas, maior, com bartafinas nas costas, olhou bem nos olhos do André. Parecia reconhecer o sangue, o filho do invasor. Elas o arrastaram. Não o mataram ali. Arrastaram ele vivo para fora, descendo as escadas, em direção ao rio. Eu ouvi os gritos do André se afastando. "Beto! Beto!" E depois, o som de água espirrando e silêncio. Eles levaram todos. Arrastaram todos para o fundo do poço, lá naquele barranco do altar. Eu fiquei 2 dias naquele forro, bebendo água da caixa d'água, mijando nas calças, ouvindo eles rastejarem lá embaixo procurando a sobra. Quando o resgate do pai do André chegou, me encontraram em estado de choque. O pai dele tentou abafar tudo. Disse que foi acidente, afogamento coletivo. Mas ele sabe. Ele abandonou a casa, a ilha, nunca mais voltou. Mas Jonas, o pior não é o trauma. O pior é que eles não acharam os corpos. E nos meus pesadelos, o André não morreu. Ele está lá embaixo, no escuro, no frio, respirando água, esperando o pai dele voltar, ou esperando eu ir buscar. Chegamos a um ponto crucial, e se você continua aqui é porque a escuridão também te atrai. Antes de prosseguirmos, junte-se ao nosso círculo, inscreva-se para não se perder nas sombras, deixe seu like como um sinal de coragem e compartilhe para que mais almas curiosas encontrem este caminho. Podemos continuar? Escreva nos comentários de onde você está ouvindo e vamos para o próximo relato. Segundo relato. Boa noite, Jonas. Meu nome é Eliana. Dizem que o amor é a força mais poderosa do mundo, que ele move montanhas. Mas eu descobri que a inveja e o desespero movem coisas piores. Eles movem a terra de cemitério. Tudo começou quando o Rogério, meu marido de 20 anos, me deixou. Ele foi embora com uma menina da cidade vizinha, uma tal de Jéssica. Novinha, bonita. Ele nem olhou para trás. Levou o carro, levou o dinheiro e levou minha vida junto. Eu fiquei na nossa casa, sozinha, andando pelos cômodos vazios, sentindo o cheiro dele nas roupas. A dor virou ódio. Eu não aceitava perder. Eu queria ele de volta, não importava como. Foi aí que me falaram da mãe Benzedita, uma velha que morava na última rua da cidade, num casebre de pau a pique que fazia fundos com o muro do cemitério municipal. Diziam que ela fazia trabalho forte. Eu fui lá numa sexta-feira de lua cheia. A velha estava sentada na varanda, fumando um cachimbo de barro. Ela nem me perguntou o que eu queria, só disse: "Você quer amarrar o homem, né, fia?" Eu confirmei, chorando. Disse que queria que ele voltasse rastejando, que ele nunca mais tivesse olhos para outra mulher, que ele fosse só meu, para sempre. A mãe Benzedita riu. Uma risada seca, feia. Eu faço, mas amarração de cemitério é pacto com a terra, minha filha.
O que a terra amarra, nem Deus solta. Ele vai voltar, mas tem certeza que você aguenta o peso do que vem junto? Eu disse que sim. Eu não ligava para o preço. Eu só queria o Rogério. Ela me pediu uma peça de roupa dele, um fio de cabelo meu e um galo preto. Fizemos o ritual ali mesmo, perto do muro. Ela enterrou tudo numa cova rasa e disse: vá para casa. Em 3 dias ele bate na tua porta e nunca mais sai. Voltei para casa triunfante. 3 dias depois, domingo à noite, uma chuva fina caía lá fora. Eu estava na sala quando ouvi batidas na porta da frente. Lentas, pesadas. Tum, tum, tum. Corri para abrir. Era ele, o Rogério. Ele estava parado na chuva, molhado, vestindo a mesma roupa com que tinha ido embora. Ele estava pálido, com olheiras fundas. Parecia exausto. Rogério, eu chamei. Ele não respondeu, só entrou. Passou por mim sem me abraçar, sem dizer oi. O corpo dele estava gelado quando esbarrou no meu braço. Um frio que atravessou minha pele. Mas eu estava feliz. A velha tinha cumprido. Ele voltou. Nos primeiros dias achei que ele estava em choque ou com vergonha. Ele não comia, não dormia, ficava sentado na poltrona da sala, no escuro, olhando para mim. Se eu ia para a cozinha, ele levantava e ia atrás, arrastando os pés. Se eu ia para o banheiro, ele ficava parado na porta, vigiando. Ele não tinha olhos para mais nada, nem para a TV, nem para o celular, só para mim. Era o que eu tinha pedido, não era? Mas na quarta-feira, o cheiro começou. Um cheiro adocicado, enjoativo. Parecia carne esquecida fora da geladeira. Eu perguntei se ele tinha tomado banho. Ele não respondeu. Só me olhou com aqueles olhos parados, vidrados. Na quinta-feira, o cheiro ficou insuportável. Moscas varejeiras começaram a entrar na casa. Elas pousavam no rosto dele e ele nem piscava para espantar. Eu tentei tocar nele. Rogério, você está doente, vamos no médico. Quando peguei na mão dele, a pele deslizou. Jonas, a pele da mão dele soltou como uma luva molhada na minha mão, revelando a carne escura e sem sangue por baixo. Eu gritei e recuei. Foi aí que o telefone tocou. Era a irmã dele, aos prantos. Eliana, graças a Deus você atendeu. A gente está te ligando há dias. O Rogério, aconteceu uma tragédia no domingo. Meu sangue gelou. O que foi? Eu perguntei, olhando para a coisa sentada na minha poltrona. Ele sofreu um acidente na estrada voltando para sua cidade. O carro capotou na chuva. Ele morreu na hora, Eliana. O corpo ficou preso nas ferragens. Só conseguiram tirar hoje. Espera, como assim? O corpo sumiu do IML ontem à noite. A gente achou que você tinha transladado. O telefone caiu da minha mão. Eu olhei para o Rogério. E ele sorriu. Um sorriso que rasgou a pele da bochecha, mostrando os dentes amarelados e a gengiva preta. Ele não voltou porque me amava. Ele voltou porque foi obrigado. O feitiço não trouxe o homem, trouxe a carcaça. A alma dele deve ter ido para o inferno, mas o corpo obedeceu a ordem de voltar para casa e nunca mais sair. Eu tentei correr para a porta. Ele foi mais rápido. Ele se levantou, derrubando a mesa, e bloqueou a saída. Aquele cheiro de terra podre e formol encheu a sala. Ele abriu os braços, com pedaços de carne caindo no tapete. E pela primeira vez, ele falou. Uma voz rouca que parecia vir de um ralo sujo. Você pediu para sempre. Isso faz 2 semanas, Jonas. Eu estou trancada no quarto. Ele está sentado no corredor, encostado na porta, vigiando. Eu sinto o cheiro dele por baixo da fresta. As janelas têm grade. Eu não tenho como sair. A mãe benzedita estava certa. O que a terra amarra, ninguém solta. Eu tenho meu marido de volta.
Ele é fiel. Ele é ciumento. E ele está apodrecendo dia após dia, esperando a hora que eu vou ter que abrir essa porta e dar o abraço eterno que eu tanto pedi. Terceiro relato. Boa noite, Jonas. Meu nome é Tiago. Eu trabalho na roça desde menino. Já vi de tudo no meio do mato. Mas o que eu vi na fazenda Boa Esperança, lá pro lado de Cristalândia, me fez largar o campo e virar servente de pedreiro na cidade. Porque tijolo não sangra, mas milho... Ah, Jonas, o milho sangra. Eu trabalhava para um fazendeiro chamado Coronel Firmino. Um homem ruim, daquele tipo antigo que resolvia tudo na bala e no grito. Ele tinha uma plantação de milho imensa, coisa de perder de vista. O problema é que a fazenda ficava perto de uma estrada movimentada e começou a ter muito roubo. O povo parava o carro à noite, entrava no talhão e enchia o porta-malas de espiga. O coronel ficava louco. Ele passava as noites na varanda com a carabina no colo, xingando. "Vou botar um vigia que não dorme", ele dizia. "Vou botar um espantalho que vai fazer ladrão borrar nas calças." Numa noite de quarta-feira, ouvimos tiros. Pá, pá. Eu e os outros peões corremos para ver. O coronel estava voltando do milharal, arrastando uma coisa pesada num saco de lona. Ele estava sujo de terra e outra coisa escura. "Voltem para a cama", ele gritou. "O problema está resolvido." No dia seguinte, quando o sol nasceu, lá estava ele, o espantalho. Ele tinha fincado o bicho bem no meio do talhão principal, onde o roubo era maior. Era uma figura medonha. Vestia um macacão velho de mecânico, manchado de graxa, ou era o que parecia, luvas de couro e um chapéu de palha desfiado. O rosto era um saco de estopa com 2 buracos pretos pintados de carvão onde seriam os olhos. Mas o que dava medo era a postura. Ele não estava pendurado como um boneco frouxo. Ele estava ereto, teso, como um soldado em guarda. Nas semanas seguintes, o roubo parou. Ninguém mais entrava lá. Até os pássaros pararam de voar por cima. O silêncio naquele pedaço da roça era de doer o ouvido. Mas eu comecei a notar coisas estranhas. O milho ao redor do espantalho cresceu diferente. As folhas eram de um verde escuro, quase preto. E as espigas, quando a gente abria, os grãos eram vermelhos, vermelho vivo, brilhante. O coronel ria e dizia que era adubo especial. E tinha o cheiro. Quando o vento batia de lá para cá, vinha um cheiro doce, podre, que nem o veneno da lavoura disfarçava. Numa noite de tempestade, o vento estava derrubando tudo. O coronel mandou eu ir lá verificar se a lona do galpão estava segura. Eu fui, e o caminho passava pelo milharal. Foi quando um relâmpago clareou tudo, e eu vi o espantalho. Ele não estava no poste. O poste de madeira estava lá, vazio. O espantalho estava no chão, a uns 10 metros de distância, de pé, caminhando. Eu achei que estava louco. Me escondi atrás de um trator. O espantalho andava de um jeito quebrado, tec, 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 como se os ossos estivessem fora do lugar. Ele rondava o milharal, virando a cabeça de saco de estopa de um lado para o outro, vigiando. De repente, ele parou. Ele virou o rosto na minha direção. O vento arrancou o chapéu dele e a chuva molhou o saco de estopa, fazendo o pano grudar no que tinha por baixo. Não era palha, Jonas. O pano grudou num rosto humano. Eu vi o contorno do nariz, da boca aberta num grito eterno. O pavor me fez correr, mas eu tropecei e caí perto dele. O espantalho veio para cima de mim. Não correu. Ele foi puxado. Foi aí que eu vi o horror de verdade. Ele não estava andando com as pernas. As raízes do milho, elas tinham saído da terra, grossas, brancas, pulsantes. Elas entraram pelas botas do espantalho, subiram pelas pernas, costuraram o corpo dele por dentro. Não era um monstro vivo, era uma marionete orgânica. O coronel tinha matado um ladrão naquela noite, tinha amarrado o corpo no poste. E a terra maldita daquela fazenda, aceitou a oferta. As raízes do milho invadiram o cadáver, beberam o sangue
e agora usavam o esqueleto dele para proteger a fonte de alimento. O espantalho tentou me agarrar com mãos de dedos quebrados, movidos por cipós verdes que saíam dos pulsos. Eu gritei e acertei ele com a lanterna. O saco da cara rasgou. Eu vi o rosto do rapaz que sumiu da vila vizinha, cinza, podre, com uma espiga de milho nascendo dentro da boca dele, empurrando os dentes para fora. Eu corri como nunca na vida, larguei tudo para trás. Dizem que o coronel enriqueceu com aquela safra. Dizem que o milho dele era o mais doce da região. Mas quem comeu aquele milho, Jonas? Comeu a carne daquele rapaz. Hoje, quando vejo um espantalho na estrada, eu não paro, eu acelero, porque eu sei que se a terra tiver fome, aquilo ali desce do poste para buscar o almoço. Quarto relato. Boa noite, Jonas. Meu nome é Damião. Eu estou gravando isso, mas eu não posso ver o gravador. Não vejo a luz do sol há 40 anos. E não foi doença, meu filho. Foi a ganância. O povo diz que dinheiro enterrado não tem dono, tem guardião. Eu aprendi isso do pior jeito possível. Quando eu era moço, vivia na região de Natividade, terra de ouro velho e muita história de escravo. Eu era ambicioso. Queria sair da pobreza a qualquer custo. Uma noite tive um sonho. Um homem alto, negro, vestido com roupas brancas de antigamente, apareceu na beira da minha cama. Ele apontava para o quintal da casa abandonada do Coronel Zeca, especificamente para o pé de uma gameleira enorme. Tem riqueza lá, Damião, o espírito disse com uma voz que parecia vir de dentro da terra. Pode desenterrar. É sua, mas a terra exige uma troca. O que você tirar do buraco tem que colocar algo de igual valor no lugar. Olho por olho, dente por dente. Acordei suando frio. O sonho se repetiu por 3 noites. Na terceira ele disse, vá, hoje, 00:30. A ganância me cegou, Jonas. Eu peguei uma pá, uma picareta e um lampião. Mas na hora de pensar na troca, eu quis ser mais esperto que o morto. Igual valor, pensei. Vou deixar uma moeda velha de cobre. Para um morto, qualquer dinheiro vale. Fui até a gameleira. A noite estava escura, sem lua. O silêncio era pesado, nem grilo cantava. Comecei a cavar. A terra era dura, mas a febre do ouro me dava força. Depois de 1 hora, a picareta bateu em algo oco. Clank! O som de metal contra metal fez meu coração disparar. Limpei a terra com as mãos, tremendo. Era uma botija de ferro fundido, pesada, com uma tampa lacrada com cera. Estou rico, eu gritei rindo feito louco. Tirei a moeda velha do bolso e joguei no buraco, ao lado da botija. Tá paga a troca, eu debochei. Forcei a tampa com a ponta da faca. A cera quebrou. O cheiro que saiu lá de dentro não era de mofo, era um cheiro forte de azeite de dendê e algo metálico, como o sangue velho. Levantei a tampa, esperando ver o brilho amarelo das moedas de ouro. Apontei o lampião para dentro. Meu sorriso morreu na hora. Não tinha ouro, Jonas. A botija estava cheia de um líquido grosso, amarelado, parecendo óleo, e boiando nesse óleo havia coisas brancas, redondas, dezenas delas. Eram olhos, olhos humanos, azuis, castanhos, verdes, todos preservados no azeite com os nervos soltos boiando como raízes. E o pior, eles não estavam mortos. Quando a luz do lampião bateu neles, todas as pupilas se contraíram. Dezenas de olhos giraram dentro do líquido e olharam para mim ao mesmo tempo. Eu gritei e soltei a tampa. Foi aí que senti a mão fria no meu ombro. A voz do sonho sussurrou no meu ouvido, gelada. Você tentou enganar a terra, Damião. Moeda velha não paga riqueza. A troca era clara, valor por valor. Você queria ver o que não era seu. Agora vai pagar a entrada. Um clarão branco explodiu na minha cabeça. Uma dor aguda, como se 2 facas quentes entrassem nas minhas órbitas. Eu caí no chão, gritando com as mãos no rosto. Senti o sangue quente escorrendo pelos meus dedos. E depois, a escuridão total. Acordei no hospital dias depois. O médico disse que algo tinha explodido na minha cara, talvez o lampião. Disse que meus olhos tinham sido queimados, que as órbitas estavam vazias.
Mas o médico estava errado, Jonas. Eu não estou na escuridão total. Às vezes, quando a noite está bem quieta, eu consigo ver. Mas eu não vejo o mundo aqui fora. Eu vejo um escuro abafado, vejo um líquido amarelado e grosso em volta de mim, e vejo de vez em quando a terra treme, a tampa de ferro enferrujada logo acima de mim. O espírito não levou a minha visão, ele levou os meus olhos. Eles estão lá, dentro da botija, enterrada no pé da gameleira. Eu sou obrigado a ver a escuridão eterna do buraco, junto com os outros olhos gananciosos que tentaram enganar o guardião antes de mim. A botija não guarda ouro, Jonas. Ela guarda a coleção do diabo. E agora, eu faço parte dela. Aqui no canal, todo domingo você mergulha em novos relatos sobrenaturais, lendas assustadoras e mistérios do interior do Brasil. Se você tem um relato sobrenatural, envie pra gente. Sua história pode ser contada aqui, nos Sussurros do Sertão. Inscreva-se, curta e ative o sininho. E lembre-se, no sertão, até o vento pode carregar uma voz. E se esse vídeo te prendeu até aqui, deixa o like. Isso mostra pra gente que você quer mais histórias sombrias e ajuda o canal a continuar crescendo. Nos vemos no próximo relato. Ou será que você já está sendo observado?